formas cosméticas que atuam nos cabelos. Cabelos e pelos, né? Só vejam para mim se está aparecendo direitinho a apresentação. Produtos para cabelo, parte 3. Está aparecendo. Tá? Vou passar para o próximo slide. Se não passar, vocês me avisam. Opa. Aí, passou? Passou. Beleza. Então, a gente falou bastante de shampoo até as aulas passadas, né? Algumas aulas falando de diferentes tipos, principalmente a questão da composição, as substâncias de composição básica e tudo mais. E agora a gente vai falar de outros produtos que são fabricados também, pensando na questão do cabelo. Cabelo e pelo, que a gente vai ver alguma coisa que está ligada com o pelo também. Então, a gente tem primeiro as loções capilares, que são formas cosméticas ou farmacêuticas. Elas podem ser consideradas como cosmético ou como medicamento, dependendo do tipo de substância que a gente adiciona nelas. A base, praticamente, é a mesma para todos, soluções hidroalcoólicas. Então, a mistura de água e de álcool, que varia daí na concentração de álcool, que a gente trabalha com 40%, 60% de álcool e o restante de água. Mas a base das loções é praticamente a mesma. Aí, conforme o tipo de substância, a gente pode transformar aquilo em cosmético ou em medicamento. Então, se eu adiciono, por exemplo, uma substância anticaspa, dependendo da substância anticaspa que eu adicionar, ela vai ser um cosmético. Dependendo do produto que eu adicionar, ela pode ser transformada num medicamento. Então, se vocês... As três já trabalharam em farmácia, né? Sim. Sim, né? Sim. Então, eu posso falar que tem um shampoo... meu Deus, não me lembro o nome do shampoo. Estou vendo Cetoconazol? Cetoconazol é medicamento, certo? Uhum. Ele está lá dentro do balcão. E eu tenho lá o Head Shoulders, que fica lá fora do balcão, porque é cosmético, né? Uhum. Então, eu posso ter uma loção de cetoconazol e posso ter uma loção de alguma outra substância que não seja considerada como medicamento e ter, então, duas loções, duas opções, uma sendo medicamento e a outra não. Daí, claro, isso vai depender da substância, da concentração da substância e tudo mais. Mas a base pode ser a mesma, água e álcool e acabou. Então, dentro dessas loções capilares, a gente vai ter as mais variadas substâncias que a gente pode adicionar. Pode ser substância anticaspa? Pode. Pode ser substância astringente? Pode. O que é uma substância astringente? É uma substância que tem a tendência não, mas tem a função de diminuir, de certa forma, a oleosidade, fazendo um processo de adstringência. Vocês sabem o que é adstringência? Sim ou não? Podem falar que não, se não sabe. Vai fazer uma limpeza? Como? Faz uma limpeza, mas como que faz essa limpeza? Ele vai abrir os poros para fazer a limpeza? Não. No caso da astringência é um pouquinho diferente. Vou fazer uma pergunta aqui para vocês, provavelmente vocês já passaram por essa situação. Todo mundo já comeu caqui meio amarrento, como a gente fala? Já. Já? Alguém não? Ou uma banana verde que a gente sente amarrar um pouco na boca. É aquela sensação que a gente tem de astringência. Então, são substâncias que elas precipitam proteínas, no caso, precipitam proteínas que estão na boca da gente, né? Na mucosa da boca,
E dependendo da concentração de substância astringente que tem nessas frutas, por exemplo, a gente sente até que a superfície da nossa mucosa descama. Descama não, mas ela solta uns... Como é que eu posso explicar? A gente sente que parece que forma umas bolinhas. Não sei se vocês perceberam isso quando vocês comeram, vocês conseguem entender muito bem, mas o que acontece? Então, a substância astringente, elas precipitam proteínas, então elas pegam proteínas que são solúveis e transformam elas em insolúveis. Então, quando a gente come o caqui, as proteínas que estão ali na superfície da nossa mucosa, elas deixam de ser solúveis na nossa própria saliva e passam a ser insolúveis. Então, elas acabam formando umas partículas, umas bolinhas que a gente sente na boca da gente. É a precipitação da proteína. E a gente pode utilizar esses adstringentes na nossa pele. Então, quando a gente tem a pele muito oleosa, a gente pode utilizar substâncias adstringentes que elas vão ajudar a precipitar a proteína e vão ajudar daí a tirar com mais facilidade a oleosidade excessiva. E a mesma coisa no cabelo. Então, se eu estou com o cabelo muito oleoso, vai ter esse processo de adstringência e vai acabar tirando a oleosidade do fio de cabelo. Então, a gente pode ter loção para isso, para diminuir essa oleosidade excessiva, às vezes, no fio de cabelo. A gente pode utilizar extratos vegetais, pode colocar vitaminas. Tem loção capilar que é só para perfumar. Então, você pode, de repente, produzir uma loção só com perfume para que o cabelo fique cheiroso. Você pode fazer uma loção só para refrescar a cabeça, né, o couro cabeludo. Então, você faz uma loçãozinha, uma soluçãozinha hidroalcoólica e coloca lá mentol, que vai refrescar. Então, tem a mais variada gama de produtos que podem ser colocados e que são utilizados para os cabelos. Quando a gente fala, então, dessas loções, a gente vai falar muitas vezes de produtos adstringentes e substância anticaspa, que são os problemas mais comuns. Então, é bom a gente falar um pouquinho de caspa, falar um pouquinho de excesso de oleosidade. Oleosidade é normal, né? Oleosidade no couro cabeludo, no fio de cabelo, mais cedo ou mais tarde, né? O processo de liberação de oleosidade nos fios de cabelo é normal. Agora, uma produção excessiva, que a gente chama de seborreia, daí já é uma anormalidade. E também a queda de cabelo, que a gente tem hoje algumas loções, como, por exemplo, o minoxidil, né, que a gente faz na forma de loção capilar, e que pode passar no couro cabeludo para queda de cabelo. Então, vamos falar de cada um deles separadamente. Primeiro, a caspa. O que é a caspa? Caspa não é nada mais, nada menos do que uma produção excessiva de células da camada córnea, aquelas células que estão já morrendo e estão descamando, porque a gente não sabe, não existe uma explicação do porquê que ocorre essa produção excessiva, e tendo essa produção excessiva, a gente vai ter, então, mais célula sendo morta, que está sendo liberada. Então, está descamando, né? Só que no couro cabeludo a gente tem uma visualização maior disso do que na superfície da nossa pele. Como a gente tem o fio de cabelo ali, essa descamação acaba ficando presa ali no meio dos fios de cabelo, e a gente consegue perceber, então, na forma daquele pozinho, quando a gente está falando da caspa seca, ou na forma daquelas placas grandes, né, de células também, que é o caso da caspa que a gente chama de caspa úmida. Então, essa descamação, ela é um resultado de alguma alteração no nosso organismo. A gente não sabe exatamente qual ou quais são os fatores que desencadeiam essa produção aumentada. A gente só sabe que acontece.
E a gente sabe que algumas coisas têm a possibilidade de fazer com que isso aconteça, mas a gente não sabe exatamente até hoje qual que é a fonte principal disso. A gente sabe, então, que nervosismo pode acontecer, né, uma descamação maior, porque produz mais célula córnea, problemas metabólicos podem trazer isso, até o próprio lavar o cabelo com água muito quente pode fazer com que resseque mais o couro cabeludo e a gente tenha uma produção maior, uma descamação maior. Mas isso tudo, né, são fatores que vão influenciar ali, mas não são a verdadeira causa. Então, como a gente não sabe a causa, não sabe como combater essa causa, a gente combate o quê? A gente combate, então, o fenômeno, né, que é a caspa, que é o pozinho que a gente vê no meio dos fios de cabelo ou na roupa, quando se deposita na roupa. Então, todos os produtos anti-caspa, na forma de loção que a gente tem, eles têm que trabalhar de duas formas diferentes. Uma evitando a proliferação do Ptiosporum ovale, que é um micro-organismo que está sempre presente no processo de formação de caspa, porque ele se alimenta dessas células mortas. Então, sempre tem Ptiosporum ovale. Ele se alimentando, ele induz o couro cabeludo a produzir mais célula e a descamar mais facilmente. Então, quando a gente inibe essa proliferação desse micro-organismo, a gente faz com que o processo de formação, de produção de células e, por consequência, caspa, diminua consideravelmente. Então, um dos requisitos é ter um antimicrobiano que vai atuar nesse processo. E outro dos requisitos é fazer uma limpeza profunda, fazer uma esfoliação no couro cabeludo para que esse processo de liberação aos pouquinhos dessas células, na forma de caspa, ela não aconteça assim de uma forma tão visível, de uma forma tão perceptível. Então, o que a gente faz? A gente adiciona um queratolítico ou um esfoliante que vai atuar fazendo a eliminação de todas essas células mortas. Então, o que acontece? Às vezes a gente começa a utilizar um produto anticaspa, uma loção anticaspa, que tem um queratolítico, e pelo fato de ele ser um esfoliante, ele vai lá fazer uma esfoliação, ele vai liberar mais, né, vai fazer uma limpeza, retirar mais célula morta que esteja ainda grudada na superfície do couro cabeludo e que não soltou ainda. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu comecei a usar uma loção anti-caspa, e ao invés de diminuir a caspa, aumentou. No começo aumenta exatamente por isso, porque tem esse esfoliante que vai, então, agir para eliminar mais, né, liberar mais essas células mortas que ainda estão grudadas no couro cabeludo. Então, inicialmente, parece realmente que aumenta. Mas depois, você utilizando esse produto e tudo mais, o efeito esfoliante faz uma limpeza geral inicialmente, né, e depois ele vai fazendo um efeito, a cada vez que você passa, ele vai fazendo uma limpeza, digamos assim, mais, né, retirando só as células mais jovens que estão, mais jovens não é modo de dizer, as células que estão começando a ser liberadas, né, a descamar, então acaba que visivelmente a gente percebe uma diminuição bastante grande da caspa. Então, de início, sim, o esfoliante vai aumentar porque ele vai tirar tudo aquilo que está ali, que está ainda grudado, mas que teoricamente deveria desgrudar rapidamente, né? Então ele faz uma limpeza completa, e depois é como se fizesse só uma manutenção mesmo. E com esses dois produtos dentro de uma loção, a gente tem uma melhora bastante expressiva.
mas como a gente não sabe a causa, né? Se for, por exemplo, um fator nervoso e esse fator nervoso não for tratado, não, né, continuar sendo um fator que está trazendo problemas para o indivíduo, a caspa não vai acabar, né? Então, eu posso utilizar esse produto, ele vai diminuir bastante, tudo mais, porém, eu não tratei, de repente, aquele fator que, teoricamente, é o fator que está induzindo o meu organismo a produzir essa caspa. Dos antimicrobianos que a gente tem, geralmente a gente vai ter dentro dessas formulações, os compostos quaternários de amônio, como o sais de benzalcônio, cloreto de benzalcônio, por exemplo, o cetilpiridínio, que são antimicrobianos que são utilizados para outras coisas também. Então, cloreto de benzalcônio você vai encontrar, por exemplo, em enxaguatório bucal, vai encontrar em algumas pastilhas para garganta. Por quê? Porque são antimicrobianos. Cetilpiridino também, enxaguatório bucal, pastilha para garganta, porque também, da mesma forma, eles são antimicrobianos. Então, eles vão inibir o crescimento lá do Ptychosporum ovale. E a gente tem também alguns produtos que são patenteados pelas indústrias. Então, se você pegar o Head Shoulders, por exemplo, você vai ver que na composição eles vão colocar um produto de nome estranho, e com um Rzinho do lado de marca registrada. Então, indica que aquele produto de nome estranho pode ser uma mistura de substâncias que fazem um efeito antimicrobiano, mas que, pelo fato de ser um produto com marca registrada, não precisa estar contido exatamente o nome do produto ou da mistura de produtos na composição. Então, sempre que vocês encontrarem lá marca registrada em algum produto, alguma coisa dentro de uma formulação, já saibam que aquilo ali é de propriedade daquela empresa que fabrica aquele produto e que ela não abre a formulação total para que ninguém possa copiar. E dos queratolíticos, a gente vai ter aí alguns que são utilizados. Enxofre coloidal, por exemplo, era muito utilizado antigamente, hoje já não é tanto, porque deixa um cheiro forte de enxofre e tal. Então, evita-se. Resorcinol, ácido salicílico são utilizados. Sulfeto de selênio sempre foi o mais utilizado, o mais comum de ser utilizado. E até hoje a gente encontra aí alguns shampoos, principalmente na forma de loção, eu acho mais difícil. Mas a gente sempre encontra esse sulfeto de selênio aí em alguns produtos anti-caspa. No caso de loções, assim, o mais comum é a gente encontrar a loção com ácido salicílico mesmo, que é um ácido que, né, ajuda a fazer o processo de esfoliação, é um ácido que não é muito agressivo, então ele ajuda a esfoliar, mas não chega a machucar o couro cabeludo. Seborreia. Então, a seborreia, o que é? Não é nada mais, nada menos do que uma produção excessiva e secreção excessiva de oleosidade lá das glândulas sebáceas. Oleosidade sendo liberada das glândulas sebáceas é normal acontecer, né? Então, elas são liberadas lá no folículo piloso e sobem para a superfície, já fazendo uma película de oleosidade no fio de cabelo. O problema é quando isso passa a ter uma produção excessiva. E essa produção excessiva faz com que o indivíduo que tenha esse tipo de problema, ele se sinta constrangido muitas vezes pelos efeitos visíveis desse excesso de produção de oleosidade. Também, aqui é outro caso que a gente não sabe a causa, né? Então, mais uma vez, a gente trata não a causa, mas a gente trata o que é visível, a gente trata, ou tenta, pelo menos, diminuir esse aspecto de oleosidade excessiva, a seborreia,
no couro cabeludo e nos fios de cabelo. É importante entender que a seborreia ela pode trazer problemas bastante complexos para o indivíduo, por quê? Porque ele passa por uma situação bastante complicada. Por mais que ele utilize um produto lá para cabelos, né, faça uma lavagem do cabelo, um shampoo para cabelo oleoso, já utilizando então algum tipo de tensoativo um pouco mais agressivo, que faça uma retirada maior dessa oleosidade, o que, que acontece? Ele terminou de lavar o cabelo, dali a pouquinho, é, a oleosidade é tão grande que não demora muito tempo, o cabelo já está com aspecto oleoso de novo. Então, não é falta de lavar, não é falta de cuidado, é porque realmente você pode fazer a lavagem e tudo mais, mas dali a pouco ele já está com aspecto oleoso de novo. Aí o que acontece? Não é só esse aspecto oleoso. O cabelo começa, então, pelo excesso de oleosidade, começa a formar essas, esses grumos, né? Essas mechas de cabelo grudadas, que dão um aspecto mais com um aspecto mais oleoso mesmo para o fio de cabelo. Aí o que acontece? A gente está no ambiente, né? Esse ambiente tem a poeira pairando nele, e essa poeira acaba se depositando muitas vezes nos fios de cabelo. Quando a gente tem um cabelo normal, tudo mais, essa poeira também se deposita nos nossos fios de cabelo, mas você bate um pouquinho o cabelo, passa a mão no cabelo, passa uma escova, pronto. Essa poeira acaba saindo. Mas no caso do indivíduo com seborreia, essa poeira acaba grudando, né, no excesso de óleo, e ela começa a trazer um aspecto de cabelo pesado, então o cabelo fica com uma aparência bem pesada mesmo. E daí, ó, por mais que você faça qualquer tipo de procedimento, esses procedimentos não, procedimento que eu digo no cabelo, né? Se de repente a pessoa quer enrolar o cabelo, quer fazer um penteado diferente, alguma coisa, ela tenta fazer isso, faz todo o processo, digamos, de enrolar o cabelo, mas pelo fato de o cabelo ficar muito oleoso, muito pesado, ele se desmancha rapidamente. Então, tudo isso traz, muitas vezes, um sofrimento grande para as pessoas. E como a gente não sabe a causa, a gente acaba tratando, então, tentando tratar de alguma forma este problema, né, o excesso de oleosidade nos fios de cabelo. A gente pode utilizar, então, algumas substâncias que podem revestir o fio de cabelo, e são substâncias que repelem óleo, elas não têm afinidade com óleo. Então, se você utilizar esse tipo de substância numa loção, numa loção capilar, se você preparar uma loção capilar com então, esse tipo de substância, e você passar no fio de cabelo, pelo menos por algum período de tempo, essas substâncias que são compostos à base de flúor, eles acabam por fazer esse efeito de repelir o óleo ali na superfície do cabelo. Então, não permitem que o óleo se deposite no fio de cabelo. Mas também é um efeito temporário, mas já ajuda. Outra coisa que se pode fazer é a utilização de substâncias absorventes, né, de oleosidade. Então, pós, né, como o amido, o silício, que vão absorver a oleosidade. Então, se vocês lembrarem, lá atrás a gente falou dos shampoos a seco, que são aqueles shampoos que, na verdade, não são shampoos, são só pós que estão colocados dentro de uma embalagem aerossol e que você espirra nos fios de cabelo. Então, é exatamente para isso, para que ocorra a absorção da oleosidade excessiva, daí você passe, então, esse pó, né, e depois passe um pente, uma escova, e você carrega tudo isso para fora do fio de cabelo. Então, com o pente, você vai tirando todo esse pó, e com esse pó vai junto a oleosidade. Só que também
é um efeito temporário. Logo, a oleosidade começa a voltar. E existem aí no mercado algumas soluções milagrosas que dizem que conseguem acabar com isso. Porém, a gente não sabe exatamente, porque são produtos que têm também registro, patenteados e tudo mais, então a gente não sabe o que contém ali dentro desses produtos e a gente não consegue dizer se realmente trazem resultados favoráveis ou não. E a perda de cabelo também é um terceiro problema que a gente não tem uma causa, né, para a queda de cabelo. São várias as possibilidades, porém a gente não tem uma causa que a gente possa dizer, não, cabelo cai por isso, cabelo cai por esse determinado fator. Pode ser várias coisas, pode ser quer dizer, a gente relaciona com várias coisas, mas a gente realmente não tem ainda essa certeza do que é que faz com que ocorra essa queda mais generalizada de cabelo. Muitas vezes, né, então a gente fala de questões genéticas, a gente fala de questões hormonais, a gente fala de questões, inclusive, ligadas com a oleosidade excessiva, medicamentos, várias coisas são consideradas como fatores. Porém, mais uma vez, como a gente não tem o fator X, né, que diz que dá para dizer, não, é por isso, exatamente por isso que acontece a queda de cabelo, a gente também vai tratar de uma forma, tentar tratar de uma forma, então, paliativa. Então, de uma certa forma, são os tratamentos que a gente tem, são tratamentos que podem, de alguma forma, ajudar, né? Mas também a gente não trata da raiz do problema. Só comentando mais um pouquinho, esqueci de falar aqui, nesse caso de loções, a gente está falando de loções capilares, né? A gente tem aí uma gama gigantesca de loções capilares que prometem também alguns milagres. A gente sabe que milagre não existe, né? Hoje existem vitaminas, compostos vitamínicos, tudo mais, que prometem, né, crescimento capilar e tudo mais. Porém, né, não tem muita coisa que se possa fazer. Existem vários tipos de tratamento diferentes que saem da questão cosmética. Por exemplo, até os próprios implantes capilares, né? Dentro da área de estética existem vários tratamentos com diferentes equipamentos de ultrassom, radiação e tudo mais, mas que também tem lá as suas. A gente também não sabe exatamente como funciona. E dentro da área cosmética, a gente tem um monte de coisa que não tem comprovação. Um produto que tem uma comprovação que realmente auxilia no crescimento de cabelo é o minoxidil. Porém, né, ele não é utilizado como cosmético, é utilizado como medicamento, e ele realmente faz um processo de melhoria no crescimento capilar, aonde o folículo capilar esteja, digamos assim, ativo ainda. Se o folículo capilar ele já tiver morto, entre aspas, não tem nada que possa fazer ele renascer e formar cabelo de novo. Agora, se o folículo tiver vivo, entre aspas, também, porém só não estiver produzindo cabelo naquele momento, o minoxidil pode sim auxiliar para que reverta esse fio de cabelo, saia dessa fase estacionária e passe para uma fase de crescimento. O grande problema que a gente tem é que, no caso do minoxidil, se você parar de utilizar o produto, a tendência é de que esses cabelos que cresceram, eles tendem a cair novamente. Mas, né, se você
fizer um tratamento continuado, você vai ter melhoras, sim. Então, falando de fixadores de cabelo agora. Então, as funções principais dos fixadores de cabelo são, obviamente, né, você conseguir controlar o seu cabelo, né, então, conseguir manipular o seu cabelo e controlar ele de uma forma melhor do que quando você não utiliza esse tipo de produto. De repente, você quer fazer um tipo de penteado diferente, né, um penteado que é um pouquinho estranho, digamos assim, a conformação natural do teu cabelo, você pode fazer com a utilização de calor e tudo mais, alguns produtos que facilitam isso, mas de repente pode ser que ele não permaneça por muito tempo naquele formato. Então, para que você mantenha aquele cabelo naquele formato que você deseja, você utiliza então um agente fixador e faz com que ele permaneça então mais tempo naquela posição, né, que você determinou. É importante que esses fixadores, além, né, de você conseguir fazer, manejar ele bem, eles permaneçam mesmo em diferentes condições ambientais. Por que que se fala isso? Porque os primeiros fixadores que a gente tinha no mercado, eles faziam esse processo todo, mantinham então o cabelo no formato que você desejava, porém, se você fosse para um ambiente onde a umidade estivesse muito grande, as substâncias que compunham esses primeiros fixadores, essas substâncias eram bastante higroscópicas, elas começavam a chupar água, pegar água do ambiente. E dessa forma, aquele penteado que a pessoa tinha feito e tudo mais, acabava por se desmanchar por causa dessa umidade que essas substâncias absorviam. Então, hoje, os produtos que a gente tem aí no mercado, eles mantêm essa forma, porque eles não são higroscópicos como aqueles antigos. E uma outra função também é melhorar um pouco o brilho, né? Pelo menos por muito tempo, isso foi uma das funções que se desejava, que o cabelo ficasse mais brilhante e tal. Hoje a gente tem aí alguns produtos no mercado, principalmente essas pomadas mais novas, que são os produtos mais recentes, né, nessa área de fixação de cabelo, que, na verdade, eles acabam nem trazendo muito brilho. Vamos em frente. Então, falando das primeiras loções fixadoras que a gente teve aí no mercado, estão os famosos laquês. Vocês já devem ter pelo menos ouvido falar, eu acho que esse tipo de laque aí já nem existe mais no mercado, acho que você já não encontra mais. Eles foram os primeiros, então, que foram criados, e então eles eram basicamente uma loção aquosa ou hidroalcoólica, ou seja, uma loção à base de água ou uma mistura de água e álcool, e para dar esse efeito de fixação se utilizava alguns polímeros naturais que a gente tem de fácil acesso na natureza, como a goma dragante, goma caraia e goma arábica. Então, são 3 gomas retiradas aí de 3 plantas diferentes que eram muito utilizadas. A goma arábica, inclusive, era muito utilizada antigamente, antes da criação dessa cola branca que a gente conhece. A goma arábica era a única forma de colar que a gente tinha disponível. Essas, então, tinham essa propriedade de fixar o cabelo e tudo mais, porém, como eu comentei, elas acabavam por absorver a umidade do ambiente, então, quando o ambiente estava muito úmido, fazendo com que aquele penteado que a pessoa fez se desmanchasse pelo, até pelo próprio peso e pelo efeito que essa umidade acabava trazendo para o fio de cabelo. E outra coisa também ruim é que quando você utilizava esse laque,
Se você passasse a mão ou passasse um pente, uma escova, alguma coisa no cabelo, é, essa goma que fazia uma película no fio de cabelo, ela simplesmente se descamava e começava, então, esse processo de descamação começava a aparecer no fio de cabelo como um pozinho branco. Então, quando a pessoa utilizava um laque desses, ela não podia nem encostar no fio de cabelo sequer, para não ficar com o cabelo todo esbranquiçado. Com o passar do tempo, se criou em laboratório outro tipo de polímero que tinha também essa característica de fixar o fio de cabelo, polivinilpirrolidona, chamado de PVP. Então, esse polímero, ele passou a ser empregado no lugar daquelas gomas naturais. Inicialmente, então, ele tinha boas características porque ele formava uma película mais fina nos fios de cabelo, formava uma película individualmente em cada fio de cabelo, e, ao mesmo tempo, não tinha aquela propriedade de absorção de água tão intensa quanto as gomas anteriores. Ele continuava, né, tendo essa característica de absorver um pouco a umidade do ambiente, mas não tanto quanto a anterior. Nessa época, então, com a substituição das gomas naturais, começaram a se fazer dois tipos diferentes de produtos. Loções transparentes, como a gente tinha anteriormente, só que ao invés de colocar naquela bisnaguinha de plástico que você tinha que ficar apertando para fazer o spray, né? Passaram a colocar essas loções em aerossóis, então, naquelas embalagens de alumínio. E também transformando essa loção em gel com adição, então, de um polímero que aumentasse a viscosidade dessas loções. Então, esses dois tipos de produto passaram a existir no mercado. Quem é um pouquinho mais velho, que não é o caso de vocês aí, deve lembrar que um dos primeiros géis de cabelo, e que foi um sucesso bastante grande, foi aquele chamado New Wave. Depois do New Wave vieram vários outros no encalço, e todos com, então, esse polímero sintético chamado polivinilpirrolidona. Características dessas loções, né? Então, elas conservam melhor o penteado, você pode passar uma escova, alguma coisa que não traria aquela descamação como as loções anteriores, e eram mais fáceis de serem retirados. Então, você geralmente passava com o cabelo úmido, aquilo acabava por secar e formar uma película em cada fio de cabelo. Essas películas, então, cada um desses fios de cabelos, então, ele ficava maleável, ao mesmo tempo ele ficava um pouco mais rígido, então ele parava melhor no lugar. Não tinha tanto problema com a umidade do ambiente, esse tipo de loção fixadora, porque a polivinilpirrolidona já não absorvia tanto quanto o anterior. E, ao mesmo tempo, o processo de lavagem é bastante simples. Passando água, você consegue retirar facilmente. Então, isso trouxe só vantagens para essas loções. Depois vieram outros polímeros sintéticos também, como acetato de vinil, vinilpirrolidona, né, que vieram a trazer uma fixação maior ainda, sem o problema pequeno, mas ainda existente da absorção de água do ambiente, e dava para se adicionar substâncias plastificantes, como o polietilenglicol e seus derivados, que
deixavam o cabelo no lugar onde você queria, da mesma forma, sem deixar o cabelo tão endurecido quanto os anteriores. Os derivados de polivinilpirrolidona, eu esqueci de falar isso, mas eles deixavam o cabelo maleável, sim, no lugar, sim, mas deixavam muitas vezes o cabelo mais endurecido. Então, formavam películas que deixavam cada fio de cabelo mais duro. Aqui, esses mais recentes, derivados da vinilpirrolidona, fazem esse mesmo processo, porém eles deixam o cabelo mais maleável. Então, são os mais recentes. E quando eu quero transformar essa loção fixadora num gel, eu simplesmente pego aquela loção, aquela mesma loção, base de água e álcool, com adição de algum derivado da vinilpirrolidona, e vou ali e coloco um polímero carboxivinílico, como Carbopol, por exemplo, que é muito utilizado para fazer a maior parte dos géis que a gente tem aí no mercado. Então, adiciono o Carbopol e ele deixa de ser uma loção líquida e passa a ser um gel. Então, característica de todos, né? Então, eu tenho uma fórmula base, e nessa fórmula base eu vou colocar o agente fixador. Então, se eu tenho uma loção, eu faço uma loção base, que pode ser uma mistura de água e álcool, e nessa loção base eu vou lá e coloco a substância fixadora. Se eu quero um gel, eu posso fazer essa loção base, transformar ela num gel, e depois ir lá e colocar um agente fixador. Se eu quero um creme para pentear, mesma coisa, eu vou fazer uma base de creme, e geralmente uma base de creme semelhante aos cremes que a gente utiliza para os condicionadores, e coloco lá um agente fixador. Pronto, eu tenho um creme para pentear, com fixação. Se eu quero uma pomada fixadora, eu vou pegar e fazer um creme mais consistente, ou vou pegar algum derivado de polietileno glicol, que tem uma característica de um gel mais consistente do que os géis normais que a gente tem por aí. Adiciono um agente fixador ali e pronto, tenho a pomada fixadora. Ok? Então, o que, na verdade, diferencia cada uma desses tipos de agentes fixadores é a base que a gente escolhe. Eu tendo essa base, eu vou lá e coloco o agente fixador, e eu tenho, então, o produto fixador. Tenho outros exemplos no mercado que não tem esse agente fixador, como é o caso da brilhantina, que é uma mistura de vaselina sólida, cera de parafina, cera de abelha, cera de carnaúba. Então, eu tenho essa brilhantina, geralmente ela é consistente, e ela, por si só, pelo fato de ela ser uma mistura oleosa e tudo mais, ela acaba segurando o cabelo aonde a gente quer, né? Então a gente consegue moldar o cabelo do jeito que a gente quer, e ela acaba por segurar o cabelo sem a necessidade de a gente colocar algum agente fixador. Os óleos para cabelo, não sei se eles ainda existem, eles eram muito comuns lá na década de 40, 50, que os homens, então, utilizavam uma mistura, geralmente, de óleos vegetais e minerais. O ideal é que sejam só vegetais, e esses óleos, então, são adicionados a um perfume, para que esses óleos, então, quando passados no cabelo, eles façam uma modelagem no cabelo, segurem o cabelo no formato que a pessoa quer, e ao mesmo tempo deem um perfume agradável. Fora, então, esses produtos para fixação de cabelo, a gente ainda tem os produtos depilatórios, que vão trabalhar também com os pelos, né? Então, quando a gente fala de produtos depilatórios, a gente está falando em retirada de pelos do nosso corpo. Então, a depilação basicamente é isso, retirada de pelos.
Existem vários métodos diferentes de se retirar esses pelos do corpo, e a gente divide, então, os métodos para fazer essa retirada em métodos mecânicos, que são aqueles que a gente precisa de algum tipo de equipamento, né, para conseguir retirar o pelo, e os métodos químicos, que são aqueles que a gente utiliza alguma mistura química para fazer a retirada desse pelo. Então, dos métodos mecânicos, a gente tem aí, por exemplo, a utilização de pinças, o corte, o tesoura mesmo, ou a própria raspagem com uma lâmina, alguma coisa assim do gênero. E dos métodos químicos, a gente tem os agentes depilatórios e as ceras. Os agentes depilatórios, eles trabalham alterando a estrutura do pelo, e as ceras acabam por se grudar aos fios, né, dos pelos, e a gente, com um tipo de força mecânica, a gente acaba arrancando esses pelos. Então, falando rapidamente dos depilatórios, eles têm uma ação que a gente chama de queratolítica. Geralmente, se vocês olharem aí no mercado, os diferentes depiladores que a gente tem, depilatórios, né, são de ácido dioglicólico ou de sal de estronço e cálcio. E eles fazem a sua ação como? Rompendo umas pontes que a gente tem da queratina. Eu já vou mostrar para vocês o desenho ali. E transformam o pelo, então, transformam totalmente a estrutura do pelo e fazem, então, com que aquele pelo que tinha uma resistência, tinha uma certa composição, se transforme numa massa totalmente amorfa. Tanto que, quando se utilizam desses depilatórios, o processo é a passagem desse depilatório sobre os pelos, né? E depois você retira esse depilatório, seja um creme, seja lá como for, com uma espátula, ou mesmo com um pano úmido. Você vai passando e você vai vendo que os pelos vão saindo com facilidade, porque eles viraram uma massa totalmente mole, amorfa, sem qualquer tipo de característica rígida que eles tinham antes. Deixa eu só abrir aqui, então. Voltar mais um. Só para vocês verem direitinho aqui. Aqui é um desenho de um fio de cabelo, onde em diferentes partes do fio de cabelo a gente tem, então, locais de queratina, aonde o enxofre de uma queratina se liga com o enxofre de uma outra queratina que está lá do outro lado. E aí o que acontece? Ocorre a formação dessa ligação enxofre-enxofre, que a gente chama de ponte de sulfeto. E essa ligação enxofre-enxofre, ela é extremamente rígida, difícil de se quebrar, e isso dá a estrutura do cabelo, dá a estrutura do fio de cabelo. Quando a gente utiliza o depilatório, ele vem aqui e rompe essa estrutura, separa, então, esses enxofres, e isso faz com que a rigidez do fio de cabelo, aquela estrutura resistente e tudo mais, simplesmente desapareça. E isso, então, faz com que aquele fio de cabelo rígido e tudo mais se transforme numa coisa super amolecida, super estranha. Tanto que só de você passar um pano úmido ali na pele, você vê que o fio de cabelo ele já se rompe com pelo, né? Ele já se rompe com facilidade. Os depilatórios, então, são problemáticos. A gente trabalha com substâncias bastante perigosas, então a gente tem que respeitar a forma de utilização para evitar que venha ocorrer algum tipo de problema mais grave, então algum tipo de alergia, algum tipo de irritação na pele,
pode acontecer, então a gente tem que evitar. Pelo fato de eles serem, entre aspas, perigosos quando mal utilizados, eles são produtos de grau 2, ok? E por último, as ceras. A gente tem aí dois tipos de ceras, ceras a frio e as ceras a quente. Basicamente, a cera a frio, a gente tem hoje elas de uma forma bastante simples de se utilizar. Geralmente a gente tem um tipo de uma película que tem uma quantidade de cera espalhada nessa película e você encosta na superfície da pele. Essa cera que está nessa película se gruda no fio de cabelo e quando você puxa, você arranca todos os pelos. E a cera quente, ela é o mesmo processo. A única diferença que a gente tem é que você utiliza, então, uma cera que ela derrete numa temperatura razoavelmente baixa, então você consegue derreter, colocar ela na superfície da pele. Essa cera, então, ela vai se grudando nos pelos e ela vai solidificando. E daí, quando ela está mais sólida, você puxa e arranca os pelos também. A grande diferença é que, como você aqueceu essa cera e ela ficou um tempo aquecida na superfície da pele, ela abre mais os poros. Ou seja, ela deixa o pelo mais exposto. Então, uma parte do pelo lá do folículo piloso fica mais exposto e quando você arranca, você consegue retirar uma parte maior do pelo. Então, uma parte que está lá dentro do folículo, você acaba arrancando. Então, a grande diferença é que a cera quente demora mais, né, para que os pelos voltem a crescer. Então, quando você faz uma, uma retirada com a cera quente, em comparação com a cera fria, vai demorar muito mais para crescer novamente com a cera quente do que com a cera fria. E por hoje é isso. Perguntas? Alguma? Dúvidas? Acho que tranquilo, professor. Tranquilo? Então, tá bom. Tem um material ali para vocês responderem uma questãozinha, tá? O material tá em espanhol, mas é um espanhol bem básico, tá certo? Não tinha nenhum material assim mais acessível para gente deixar para vocês. Ok? Beleza. Professor, só uma pergunta. Dica. Em questão da prova lá, complementação da nota, como que vai ser? Então, a prova vocês viram que vale 6, né?